menos que Thiago Bordini para falar sobre CTI como estratégia de defesa. É um momento nosso, gente. Então, por favor, se tiverem dúvidas, escrevam no chat, ou então aguardem para o final, porque o Bordini sempre dá um tempinho para a gente perguntar. E é um momento muito especial, porque é um momento nosso, para a gente aprender, para a gente compartilhar. E é um momento também que não é só para usuários da comunidade, mas também usuários Axur geral. Se você não faz parte da comunidade ainda, já já a gente escreve aqui no chat o link, e lá é o espaço que a gente tem para a gente se fortalecer como um time, né? Nós da área de segurança cibernética. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Aproveite o momento e, Bordini, é contigo. Vai! Maravilha. Valeu, Marcelo. Boa tarde para todos, para todas que estão por aí. Estou só compartilhando a minha tela aqui, já deve estar carregando aí para vocês. Eu vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu estou com uma dor de garganta terrível, então é bem provável que minha voz vá sumindo aos poucos ao decorrer da apresentação. Se isso for acontecendo, vão me sinalizando aí pelos emojis, e eu vou recalibrando meu tom de voz aqui. Eu já devo... Esse aqui deve ser, acho que o meu 5º copo de água de hoje. A meta de copos diário de água eu estou bebendo a do ano hoje. Mas a gente vai fazendo o possível aqui, tá? A ideia é a gente bater um papo, principalmente sobre o uso de Threat Intelligence, né? Como que isso vem sendo adotado pelas empresas. Esse é um material que a gente apresentou no nosso stand, no Mindsec, e teve uma procura bastante interessante, e a gente está replicando agora para vocês, mas justamente mostrar como que a gente efetivamente deve utilizar Threat Intelligence dentro das organizações, né? Por que isso, Thiago? Porque a gente percebe que muitas empresas utilizam Threat Intelligence não de uma maneira errada, mas acabam subutilizando o que realmente pode ser feito com Threat Intelligence, né? Então, é meio que a gente ter uma Ferrari na mão e só andar em primeira marcha. Então, assim, cara, você tem um baita carro, vamos usar tudo isso para avançar, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Bordini, sou Head de Threat Intelligence na Axur, tenho mais de 20 e poucos anos aí de experiência, rato de evento, então quem gosta de eventos de segurança provavelmente vai me encontrar aí em alguns deles, palestro em vários. Aliás, semana que vem na Argentina, minha 2ª vez palestrando na Ecopare, um grande evento que tem lá. Quem estiver na região e quiser acompanhar, sejam bem-vindos. Eu gosto de começar, antes da gente entrar no tema do uso estratégico de CTI, falar um pouco sobre o conceito de CTI, né? E aí se vocês procurarem, vão achar inúmeras literaturas, inúmeras definições para Threat Intelligence. Eu particularmente gosto muito da definição de Threat Intelligence da Carnegie Mellon. Acho que é uma das definições mais assertivas do que realmente Threat Intelligence pode oferecer, né? E a Carnegie Mellon, ela define Threat Intelligence como o processo que a gente tem de adquirir, analisar informações, para que a gente consiga identificar, mapear e criar, entender, né, as capacidades preditivas não só as capacidades preditivas, mas as intenções e as atividades em curso de um ataque, né, para que eu possa usar isso para uma decisão mais assertiva. E aí tem 2 coisas que são importantes nessa definição, e esses são os pontos que eu chamo bem atenção. O primeiro deles é a questão que ele fala de capacidades preditivas. Então, a gente está falando de usar Threat Intelligence numa camada de predição, prevenção, né? E hoje a gente acaba usando muito Threat Intelligence no lado reativo e resposta, né? Então, a gente está ali usando o Threat Intelligence para ajudar a identificar um vazamento de dados, né? Para mapear um IOC,
mas já são coisas que ocorreram, né? A ideia é que a gente consiga usar Threat Intelligence para coisas mais estratégicas, que eu consiga até me antecipar um pouco ao que está acontecendo. E principalmente para que eu use toda essa informação para ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? E fazer o meu investimento na estratégia de defesa de uma forma que ele tenha um resultado melhor, né? Um impacto maior dentro da minha estrutura. E indo nessa linha, como que a gente percebe que as empresas têm adotado aí a implementação de CTI? Muitas delas, na identificação ali de phishing, de domínios similares, de takedown, de perfis falsos, né? Mapeamento de credenciais vazadas, os feeds de IOCs, que é um volume gigantesco que tem hoje, alerta sobre menções à marca, vazamento de códigos, fonte de dados, enfim, fraudes também, uma área que tem despertado bastante interesse. Não que isso esteja errado, tá, gente? Isso tudo está certo. Só que a gente está colocando todos esses itens de CTI, nenhum deles acaba sendo preditivo. Porque quando eu falo identificar um phishing ou um domínio similar, a campanha de phishing já foi criada, o domínio já foi criado, o perfil falso já foi criado. Né, isso já ocorreu. Mapear uma credencial vazada, essa credencial já foi. Né? Vazamento de código. Quando eu identifico um código vazado no GitHub, esse código já foi publicado no GitHub. A minha ideia é tentar fazer com que isso nem chegue nessa ponta. Tá? Então, é nessa pegada que a gente coloca o uso estratégico aí de CTI, né? E eu trouxe alguns cases para a gente exercitar um pouco esse mindset em vocês, né? Esse é o momento que eu vou promover todos vocês agora, então todos vocês vão se tornar CISOs neste momento, fictícios, obviamente, então não estou falando de pagar salário para ninguém aqui, longe de mim, é só um cenário hipotético. Pensem o seguinte, vocês são CISOs de uma fintech que está sendo criada, essa fintech ainda não tem nem o site institucional dela, não existe, ela está sendo criada, e ela contrata uma empresa de Threat Intelligence para detectar ameaças à sua marca, né? Se eu perguntar para vocês, vai ter alguma detecção de fraude, de domínio falso criado, de aplicativo falso criado? Não tem nenhum site. A empresa para a internet, ela praticamente não existe. Então, assim, eu não vou ter fraude para ela, porque a empresa não tem nenhum negócio rodando. Não vou ter domínio similar, porque não tem nenhum site criado ainda. Não vou ter app falso, porque eu não tenho nenhum app real publicado, né? Com qual volume de remoção de conteúdo que eu vou ter? Nada. Como que eu posso, nesse momento, demonstrar um valor para o board da contratação desse serviço de Threat Intelligence? Olha, gente, eu preciso do serviço de Threat Intelligence antes mesmo da gente entrar em operação. Mas por quê, né? A gente não tem nem site, não tem nada publicado. Por que a gente precisa disso? Alguém tem ideia aí de um porquê? Podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Uma espionagem em andamento, pode ser um ponto que eu já consiga tentar mapear alguma coisa. Modelagem de ameaças. Perfeito. Alguém mais? Futura certificação. Atores que atuam no nicho. Boa. Estão indo por um caminho muito bom. Rastreabilidade de vazamento. Vamos pensar no seguinte, ó. A gente não contratou. Essa empresa é uma fintech e ela lançou o produto dela. O que vai acontecer logo de cara? Ela vai sofrer com fraude? O que vocês acham?
Sim ou não? Muito provavelmente. E esse é um case que eu trouxe para vocês, que ele é real, tá? Isso aconteceu com o cliente. E qual que foi a estratégia dele ali? Né? Como que o head de CTI defendeu o uso de contratação? Durante quase um ano que antecedeu a empresa ir ao ar, né? Ou seja, entre a contratação do serviço de threat intelligence e a empresa ir a público, isso demorou mais ou menos uns 8 meses. Nesses 8 meses, o que eles fizeram com o serviço de threat intelligence? Eles começaram a ver quais eram as fraudes mais comuns, quais eram as ferramentas que os atacantes mais utilizavam, como que eles burlavam os processos de reconhecimento de biometria, quais eram os fornecedores de reconhecimento de biometria que eram burlados. Então, isso ajudou até a escolha de fornecedor, né? Porque você vê ali, o concorrente A tem a empresa X como fornecedor de solução, o concorrente B tem a empresa Y como fornecedor de solução de biometria. O A, ninguém fala de burlar o processo de reconhecimento de biometria. O B fala um monte. Então, é bem provável que o fornecedor do concorrente A tenha uma assertividade maior para ter um reconhecimento biométrico mais efetivo. Então, ele começou a gerar toda essa base de conhecimento e já colocar isso desde a concepção do produto. Então, isso impactou processo de negócio, isso impactou script de contact center, isso impactou o ciclo de desenvolvimento do software seguro, isso impactou regras de antifraude, isso impactou modelo de aprovação de mesa de crédito, impactou toda a companhia. Porque eu entendi como que o mercado sofria, quais são as dores do mercado, e quando ela vem para público, ou seja, ela realmente vai virar a chave, vem para a produção, a régua dela, ela está minimamente no mesmo nível dos concorrentes. Então, o que ela vai sofrer de ataque a partir dali vão ser ataques novos e não aqueles que já são conhecidos. Então, esse é um caso, assim, extremamente importante e bastante significativo para a gente, de um uso totalmente estratégico de CTI. Todo investimento em cybersecurity, em privacidade, em contratação de fornecedor, foi baseado em todos os insights gerados pelas análises de CTI. Aí eu pergunto para vocês, isso é reativo ou isso é preventivo? Preventivo. Tá? E é aí onde a gente começa a enxergar o valor. Tá? Quanto essa empresa deixou de gastar lá na frente. Porque ela poderia fazer isso depois que ela viesse para a produção, mas inevitavelmente ela iria gastar muito mais. Porque iria ter um tempo maior de colocar em produção, ela iria começar a impactar clientes, e assim, eu tenho que fazer um rollout de um software em produção, é muito mais complicado do que fazer um rollout de um software que ainda não tem produção. Eu trocar de fornecedor de solução no meio do caminho é um negócio complicado, não dá para fazer isso da noite para o dia, você tem multa contratual, dependendo do caso, então assim, você deixa de gastar muito dinheiro lá na frente. Então, é o famoso seguro de carro, né? Você paga para não usar, mas você sabe que se você precisar, ele está ali e ele vai te socorrer naquele momento. Tá? Então, esse é um ponto que é bastante interessante para a gente trabalhar. Aqui eu já dei um spoiler desse case no anterior, né? Nesse mesmo cenário, né? O CISO está à frente de uma mudança de fornecedor de liveness. Como que ele pode usar CTI nesse processo? Desculpa. Eu já comentei um pouco, né? Então, assim, eu poderia fazer uma análise de mercado, né? Quais são os meus concorrentes e quais soluções de liveness esses concorrentes utilizam? E aí, com base nisso, conseguir quantificar
esses itens. Então, qual o volume de menções à fraude de biometria facial o meu concorrente A tem, o meu concorrente B tem, o meu concorrente C tem. Aquele que tem menor taxa de menções a bypass do processo de liveness, eu tenho dois caminhos. Ou a ferramenta de liveness dele é muito boa, ou o processo dele de onboard, né, não só o de biometria, todo o processo de onboard é muito melhor do que os outros. Mas eu já posso ter um insight ali de definir um fornecedor de serviço. Nós tivemos um caso interessante de um cliente que ele estava para contratar um fornecedor, tinha RFP aberta, tudo, e ao término tinham 2 fornecedores que estavam empatados no quesito. Tecnicamente, assim, empatado. E não tinha muito o que procurar de critério de desempate. E um dos critérios de desempate que o cliente pediu para gerarmos foi o seguinte: ele chegou e falou, eu preciso que vocês enumerem para mim quantas credenciais vazadas vocês têm do domínio A e do domínio B, onde A é o fornecedor e B é o outro fornecedor. Eu não quero saber quais são as credenciais, nem de quem. Eu só quero saber a quantidade. E essa quantidade, ela deu uma discrepância muito grande, tá? Eu não vou lembrar os números exatos, mas era mais ou menos, o concorrente A era 100 e o B era, tipo, 600. Era um degrau muito significativo. O que isso mostra para a gente? Que o fornecedor A, ele tem um nível de maturidade de segurança muito maior do que o fornecedor B, né? Então, esse foi um item que foi usado, inclusive, no processo de desempate de uma RFP, para escolha de um produto. Novamente, é um uso estratégico, eu não estou olhando para nada reativo, eu estou olhando para itens preventivos, para escolha de fornecedor, para me apoiar numa tomada de decisão mais assertiva, tá? Então, a gente consegue começar a usar CTI para esses pontos. Um outro item interessante, esse foi até um parênteses que eu vou fazer depois nele, imagine que vocês são CISO, vocês estão apresentando o resultado do trimestre para mim, que sou o board, e vocês falam assim, Thiago, olha, esse mês a gente conseguiu reduzir mais de 50% a quantidade de páginas identificadas aí, removidas, né, os phishings. Isso foi uma melhora significativa aí, deu quase 3.500 páginas que a gente removeu no último trimestre. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, assim, é 50% de quanto? De que universo a gente está falando? E 3.500 é muito ou é pouco comparado ao meu setor ou ao universo de empresas? Porque, assim, 3.500 pode ser muito ou pode ser pouco, depende do que eu estiver olhando. Pense no seguinte, se eu falar, sei lá, de 1 milhão de acessos para um sitezinho de uma hamburgueria de bairro, é um volume astronômico, concorda? Se eu falo de 1 milhão de acessos para um site tipo Amazon, é nada. Então, é importante eu saber o tamanho do universo que eu estou. E aí, a gente pode usar CTI também para gerar esses indicadores. Ou seja, eu conseguiria entregar aqui, por exemplo, olha, a gente reduziu 3.500 casos no trimestre. A média de casos de phishing de empresas do mesmo setor que nós está em, sei lá, 1.000 casos no trimestre. Então, mesmo reduzindo 50%, a gente ainda está muito alto da média. A gente tem que trabalhar bastante ainda para reduzir isso. Ou a média do mercado é 8.000 e eu estou em 3.000. Pô, legal, quer dizer, legal não que 3.000 sites falsos num período de 3 meses ainda é bastante coisa, mas
um volume que estou abaixo do que o meu setor tem, né? E qual é a média de todas as empresas, né? Hoje, dentro da nossa plataforma, a gente entrega esses números, então fica fácil de vocês visualizarem isso dentro da plataforma, de saber o quanto vocês estão melhores ou piores a empresas do mesmo setor e a empresas de modo geral ali de qualquer setor, né? Então fica um balizador bastante interessante de acompanhar, né? E é um item onde, novamente, CTI pode ajudar na prova de valor. E aí, um item interessante, assim, né, tem muitos clientes que trabalham em remover esse conteúdo, né? Então, vamos remover a página falsa, vamos remover a página falsa, mas isso é enxugar gelo, né, com perdão da expressão chula aqui. Por quê? Em minutos, o atacante vai colocar uma nova página falsa, vai criar um outro domínio e vai fazer uma nova campanha de phishing. Thiago, ele vai gastar com isso. Sério que vocês acham que ele vai tirar o dinheiro do bolso dele para fazer isso? Não, ele vai tirar o dinheiro de fraude que ele já está fazendo para subir essas campanhas. Não tem problema, né? Dinheiro para ele não é problema. A gente teve um caso de um cliente que, num período, acho que foi de um mês, eles tiveram, numa única campanha, mais de 20 mil sites criados. Como eu vou fazer o takedown de 20 mil sites numa tacada só? Não dá. Esse é um caso onde eu preciso usar CTI para entender a ameaça em si, como que ela está ocorrendo, por que eu estou sendo um alvo tão grande, né? Por que eu tenho tantos casos de phishing enquanto a minha concorrência não tem? Essas são perguntas que um CISO precisa começar a se fazer para entender estrategicamente o que está falhando, porque senão ele vai ficar derrubando o site, e o negócio não vai acabar nunca, tá? A gente teve um outro caso interessante de um cliente, ele tem muitos casos de que os fraudadores criam os checkers, né, os testadores. Então, o cara vai lá, bate na plataforma dele, valida se o login e senha é válido. Se é válido, ele devolve para o atacante, falando, olha, essa combinação de usuário e senha é válida. Thiago, se o cara colocar um segundo fator de autenticação lá, diminui bastante. Diminui, mas aí é uma briga que ele tem hoje lá com a área de negócios de não conseguir empurrar um segundo fator de autenticação por conta do modelo de negócio deles. E aí a briga tá, vamos ficar derrubando os sites de testadores. Tá, e novamente, é uma guerra sem fim, a gente vai ficar derrubando isso eternamente. E não vai resolver o problema dele. Então, o que a gente acabou fazendo? Falei, gente, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente derrubar os testadores, vamos deixar os testadores rodando, vamos mapear esses testadores. Por quê? A partir do momento que eu sei de onde vem o teste e qual credencial está sendo testado, o que eu faço? Eu mato a credencial. Porque daí o atacante vai tentar usar essa credencial em qualquer outro testador e ela já não vai mais funcionar. Então é uma estratégia muito mais inteligente do que você derrubar um site falso, porque ele ainda vai ter o site, ele vai ter o código-fonte do site, ele ainda vai ter a base de credenciais para testar. Ele vai colocar isso numa outra máquina e vida que segue. Agora, eu matei a base de dados que está na mão dele. Ele vai ter que conseguir uma outra base de dados. E aí, isso sim custa mais dinheiro para ele e mais esforço. Então, novamente, é entender o comportamento e eu usar CTI de uma forma muito mais estratégica. Ou seja, vamos usar isso para moldar o meu formato de defesa. Tá? Então, são esses insights que a gente precisa começar a se fazer dentro de CTI e não ficar só ali apagando incêndio, né? Então, como que a gente pode usar isso no dia a dia, né, dentro das empresas? O principal ponto que a gente tem que colocar, e esse é um trabalho de médio e longo prazo, é colocar CTI com foco no negócio, né? A gente está falando de uma área que é uma área de Cyber Threat Intelligence, ou seja, uma área de inteligência de ameaças cibernéticas.
isso é para a companhia inteira. Eu não estou falando da área de TI, eu não estou falando da área de marketing, eu estou falando de todo o negócio. CTI tem que proteger e gerar insights estratégicos ali para todo o negócio, não só para uma área específica, tá? Então, o que isso pode ajudar na questão de foco no negócio? No entendimento, nas tendências, nos conceitos, entender que segurança é relevante, ou seja, sempre vai ter atacante, sempre vai ter novos pontos vulneráveis, né? Não adianta você falar assim, eu preciso monitorar aqui porque eu não vou ter um incidente de segurança. A gente vai ter um incidente de segurança, isso é fato. O que eu preciso saber é quando isso vai acontecer e quando ocorrer, se eu vou estar preparado. É isso que eu preciso ter. Porque ter um incidente já é certeza. Né? Talvez eu já até tenha tido um incidente, não sei ainda, que é um problema ainda maior. Mas eu preciso entender essas tendências. Eu preciso entender que eu estou olhando o business e não uma área específica. Tá? A gente precisa acabar um pouquinho com os feudos. Eu preciso ter uma área de atuação, ou seja, eu preciso apresentar isso como uma visão única de segurança e acessível para todas as outras áreas. Então, eu preciso ter as outras áreas como pares. Né? E quando a gente fala de inteligência, principalmente, inteligência, ela precisa ser compartilhada. O que você está querendo dizer, Thiago? Eu preciso trocar informação com a indústria, eu preciso trocar informação com fornecedores, eu preciso trocar informação com o governo, com outras fontes, com associações, porque isso é o que traz inteligência para a gente, tá? Não adianta a gente pensar que o atacante que fez um ataque, sei lá, na operadora de telefonia X, não vai atacar a operadora Y. Ele vai atacar a operadora Y, é fato. Então, assim, por que não compartilhar esses conhecimentos e o que, óbvio, respeitando as questões estratégicas de negócio e segredos de negócio, mas eu compartilhar como que um ataque chegou, qual foi o comportamento, quais foram as ferramentas que os atacantes utilizaram, quais foram os TTPs, isso vai fazer com que a gente crie um ecossistema de defesa mais assertivo. Peraí que a voz está indo embora. Então, a gente precisa ter essa troca mútua de informação entre essas áreas, né? A gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, principalmente com associações de classe. Então, a FEBRABAN está criando um fórum muito forte disso, a Fiesp também, aqui em São Paulo, o Bacen, a ANEEL, que é a agência regulatória do setor de energia, a Anatel, para o setor de telcos. Então, já tem um movimento começando a seguir nessa linha, vai precisar ser um pouco mais forte isso, tá? A gente tem que entender que quando a gente fala de defesa cibernética, não tem concorrência, tem que ser um negócio coordenado com todo mundo, tá? O CERT-BR também, João, dá para ter muita troca de informação com eles, tá? Eu preciso reportar e preciso repassar isso para frente, né? Não adianta eu produzir inteligência, eu produzir decisões estratégicas que podem ser tomadas e ficar só comigo. Eu tenho que passar isso para cima e para os lados. Então, eu tenho que levar isso de alguns itens no formato estratégico, outros em techniques, em escovação de bit. Preciso colocar muito a visão de negócio, visão de risco. O board, ele entende números. Ele não quer saber o que é uma vulnerabilidade, ele não quer saber o que é um TTP, ele quer saber o quanto ele vai perder caso aquilo lá ocorra, qual o risco do negócio daquilo, quanto ele vai ganhar caso seja aplicada uma determinada proteção e ele não fique parado.
Isso é o que a gente precisa ter, tá? Então, às vezes a gente encontra muito CISO falando assim, eu não consigo apoio do board, não consigo. Talvez o que está faltando é formatar a mensagem de um jeito que eles entendam. Você só está levando ela num formato que não é o adequado. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente. A gente tem que entender que nem sempre todo mundo que está lá em cima tem o Technicase na ponta do lápis. Tá? Indo mais à frente, a gente precisa trabalhar muito a questão também de educação, né? E tem um lema que eu digo que a educação, ela gera influência. Assim, eu preciso educar os meus executivos, os meus pares, as áreas correlatas. Essas pessoas precisam começar a entender que cybersecurity não é mais um luxo, eu preciso ter isso, isso hoje faz parte do processo de negócio. Eles precisam entender que por mais que a gente invista em soluções, ainda vão ocorrer ataques, ainda vão ocorrer incidentes, ainda vão ocorrer threat actors, isso é um negócio que não tem fim, mas a partir do momento que eles começam a entender que isso faz parte do business e o risco associado a isso, fica mais fácil da gente conseguir apoio deles para as tomadas de decisão e ganhar poder de convencimento ali dentro de uma estratégia de defesa. Tá? Como que a gente faz a transformação ali de gasto em investimento? Né? Porque normalmente essa área, assim como a área de TI, ela por vezes é vista como uma área de gastos e não de investimento. O primeiro ponto, assim, isso aqui não é receita mágica, tá? Não tem bala de prata, obviamente. Isso depende muito de cada companhia, do nível de maturidade. Mas o primeiro ponto, assim, educação é super importante. Então, começar a plantar sementinha na cabeça dos executivos. Olha, se vê essa notícia aqui de uma empresa lá no Reino Unido que foi atacada, olha o que aconteceu, quanto eles perderam, né? Eu gosto muito de usar gráficos de ações em bolsa de valores. Como assim, Thiago, gráfico de ação em bolsa de valores? Peguem uma empresa que tenha capital aberto e que sofreu um incidente de segurança. Olhem o valor dessa ação no mercado antes do incidente, no incidente e depois do incidente. Em geral, vocês vão ver um gráfico que ele vem reto, né, ou vem oscilando ali. Na data do incidente, o valor da ação cai abruptamente e, ao longo do tempo, ele vai subindo aos poucos. E é importante olhar o quanto tempo essa ação vai demorar para subir, para chegar no mesmo valor que ela tinha anteriormente. E é legal você fazer isso, às vezes, com empresas do mesmo segmento que o seu, com empresas que tiveram incidente. Porque daí você mostra para o cara, fala, olha, não sou eu que estou falando, é o mercado. Olha o quanto a empresa perdeu em ações, em valor de mercado, por conta de um incidente de segurança. A empresa perdeu, sei lá, 20, 30 milhões e por conta de um não investimento de 100 mil reais. Você quer correr esse risco? Né? E isso começa a gerar um poder de convencimento maior e um entendimento maior de risco. Né? A gente vai criando essa cultura ao longo do tempo. Normalmente é um trabalho de médio e longo prazo, não é assim da noite para o dia que você vira a chave no executivo. Depende do executivo, ele vira a chave rápido, mas a maior parte leva um tempinho a mais, tá? É legal mostrar cenários também. Então, assim, o que pode ocorrer se CTI não apoiar cybersecurity? Assim, se o que a gente está vendo ali de CTI não apoiar as estratégias de cybersecurity. De repente, o time de cybersecurity está vendo um comportamento anômalo ali de muitas requisições na API de autenticação e não está fazendo a menor ideia de que tem um atacante enumerando credenciais da base de dados dele, porque ele não está vendo isso como um ataque, ele está vendo como um consumo mais do que o normal, mais do que o trivial da sua aplicação.
né? Eu preciso mostrar ali como o time de CTI e de Cyber, que é uma duplinha muito forte hoje, está protegendo o negócio da empresa. Então, assim, o que essas duas áreas, principalmente, estão fazendo para gerar uma defesa estratégica? Então, assim, quanto de vulnerabilidade tem sido reduzida, o quanto de risco isso tem reduzido, como que a gente está frente ao mercado, isso é um item importante, né? A questão de criar consciência de que é um investimento contínuo. Não dá para fazer um aporte de grana e falar, bom, beleza, agora eu resolvi o meu déficit de 10 anos sem investir em cyber, em CTI, vou aportar aqui 10 milha e está tudo resolvido. Não, você vai aportar 10 milha para tirar o déficit e você vai ter que aportar mais alguns R$ 1.000, US$ 1.000 para continuar isso, porque todo dia tem coisa nova acontecendo, né? Fazer analogias é algo que ajuda bastante nesse momento, tá? Colocar que essa questão de as medidas de segurança são suficientes, elas são eficazes, mas não dá para defender de tudo, né? E aí, quando eu falo de analogia, eu gosto muito de fazer analogias que levem para o pessoal de um executivo. Né? Falar assim, olha, sabe a vacina do Covid? A primeira vacina do Covid era eficiente, não era? Aí fala, era. Então, aí teve uma cepa nova, não teve? Mas ainda era Covid, não era? Aí fala, era. E aí, aquela vacina antiga funcionava? Não. O que você teve que fazer? Tomar outra. E para ter essa outra vacina, teve o quê? Alguém teve que pesquisar, alguém teve que investir, alguém teve que gastar uma grana, tempo, e ter uma vacina. E isso vai ser eterno. A gente, sei lá, está na sexta, sétima edição da vacina da Covid e vai continuar tendo. Todo tempo vai ter nova cepa, todo tempo vai ter mutação do negócio e vai ocorrer. Então, é um investimento que não vai poder parar, tem que continuar existindo. Tá? Então, fica mais fácil dele entender e falar assim, puta, agora entendi, né? Colocar os desafios da indústria também. Olha, não sou só a gente que está sofrendo com isso, é todo mundo, né? Levar esses incidentes é bem legal também, né? Mostrar que os aspectos ali de cyber, eles não são só de tecnologia, ele vai o fator humano junto, então vai passar por conscientização de funcionário, vai passar por promover melhores práticas. Eu sou muito contra um ditado que a pessoa adora falar, que o usuário é o elo mais fraco. Quando a gente fala que o usuário é o elo mais fraco, a gente também está se colocando nessa posição, porque eu também sou usuário. E a gente tem que inverter isso. O usuário não é o elo mais fraco, o usuário pode ser o elo mais forte, inclusive. Vai de quanto você vai conscientizar ele, o quanto você vai fazer ele entender a percepção de risco, né? E é muito prático quando você tira isso de uma conscientização de funcionário para uma conscientização de pessoa. Porque quando você está fazendo uma conscientização de funcionário, você vai falar assim, isso é para a empresa, dane-se. Eles que têm que se preocupar com o antivírus, em defender os negócios. O meu papel aqui é trabalhar. Agora, quando você traz a conscientização para a pessoa e fala para ele, olha, isso que você está fazendo, o cara pode infectar seu celular e roubar toda a grana do seu banco, a história muda. Porque daí não é mais um problema da empresa, é um problema dele. Quando ele fala assim, alguém pode invadir seu Instagram ou seu WhatsApp e aplicar um golpe, não é mais o funcionário, é a pessoa. E aí a percepção de risco muda bastante quando a gente faz um processo de conscientização nessa visão. Tá? Então, é um item que pesa bastante nessa linha. E isso tem que ser para todos, tá? Desde os executivos até a linha de base. Tá? Não é porque é executivo que o cara sabe de tudo. Não, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro nisso. Tá? Enfim, era essas algumas das mensagens que eu queria deixar para vocês. Antes de eu encerrar, teve um artigo que foi publicado ontem, inclusive, antes de ontem, na realidade, do Bruno Moraes, que é CISO da Telefônica Vivo. Fantástico o artigo dele, ele, assim, com perdão da palavra, matou a pau
o texto justificando por que o CISO precisa ocupar uma cadeira dentro do conselho de administração, ou seja, por que um CISO precisa fazer parte do board também. Tá? É um texto fantástico, assim, fora de série, né? O Bruno é amigo de muito tempo, eu falei, cara, você acertou a mão nesse texto aqui, porque foi muito feliz no que ele escreveu, e realmente é um cara que tem uma visão fora da curva ali, é um dos grandes CISOs que a gente tem no país. Recomendo fortemente a leitura desse texto aí, para você, está lá no LinkedIn dele, inclusive. Tá? Postei o link no chat. Tá? Para a gente encerrar, se a gente está fazendo um trabalho de mapear essa superfície de ataque, então tem um QR Code aí que vocês podem fazer uma análise do que a gente já consegue identificar de superfície de ataque, de risco associado a parceiro, a fornecedor, o que tem de itens em Deep Dark Web da sua empresa. Então, isso já dá para dar um self-assess e falar, olha, a gente já tem algumas coisas aqui aparecendo, é melhor a gente contratar algum tipo de empresa para fazer trabalho de CTI ou desenvolver uma área de CTI interna, começar a pensar nesse problema, né, não nesse problema, mas nesse tipo de solução para o nosso dia a dia. Tá? E aí, como o Marcelo falou da comunidade, como nem todo mundo que está aqui está na comunidade, quem quiser fazer parte da comunidade de CTI, a gente tem o link ali para vocês se inscreverem no QR Code. E, Marcelo, você lascou, eu coloquei participe de sorteio, você vai ter que fazer sorteio. Bora ver, bora ver. E falha minha de não ter revisitado todos os itens do slide. Mas sorte da galera que tá aí, ó. Pelo menos vai concorrer a sorteio. É uma comunidade que é aberta para todo mundo, apesar de levar o nome da Axor, ela não é da Axor, é uma comunidade da área de CTI. Então, assim, a gente tem concorrente ali dentro, a gente tem parceiros, tem uma curadoria bastante forte para evitar que a gente tenha alguns problemas ou de threat actors tentando entrar, ou de pessoas que não estão dentro dos grupos adequados, porque a gente segmenta isso para o setor ali dentro. Então, tem alguns grupos que são comuns, que todo mundo pode ter acesso, outros grupos são separados para o setor, justamente para promover essa troca, esse networking aí, entre as pessoas da mesma área, né? Promover essa troca de conhecimento. E tem rolado umas discussões bem legais, já teve webinar de pessoas que participam da comunidade fazendo, então a gente quer que cada vez mais isso ocorra, né? Vocês, assim, hoje eu estou aqui falando, amanhã pode estar qualquer um de vocês falando sobre um tema bacana, compartilhando esse conhecimento com outros, compartilhando cases, compartilhando o que a gente está fazendo, né? Como eu falei, CTI traz muito para si o espírito de comunidade, né? O espírito de compartilhamento de informação. E é isso que faz o negócio funcionar muito bem. Tá? Então, nos ajude aí a manter essa chama acesa e esse espírito o tempo inteiro ativo aí, tá? Então, tem até a parte internacional, a comunidade Latam foi aberta faz pouco tempo, né? Faz 2, 3 meses? Isso, uns 2 meses. Por aí, também para colegas aí em outros idiomas também participarem. Temos perguntas no chat? As perguntas do chat foram respondidas, mas, pessoal, esse momento é de vocês. A gente tem aqui 11 minutos ainda. Quem quiser perguntar pode desmutar, pode também fazer pergunta aqui no chat que a gente lê. Então, por favor. Por enquanto, a gente está sem pergunta. Eu acho que eu só não respondi essa do João, que em que momento vale a pena envolver a PF. João, vai depender muito do tipo de incidente e da empresa, tá? Porque a gente tem a estigma aqui que a PF vai resolver tudo e só a PF resolve, na verdade. E não é bem assim, ela tem a sua jurisdição ali do que ela
dos casos que compete a ela. Então, por exemplo, hoje, nesse trabalho que vem sendo feito pela Fiesp aqui em São Paulo, a Polícia Federal está assinando um termo de cooperação com a Fiesp e os membros da Fiesp vão assinar um termo de cooperação para trocar informações de incidentes de ransomware diretamente com a PF. Então, é um caso que a gente pode ter interação ali. Casos que envolvam pedofilia, que aí foge muito do espectro corporativo, mas de vez em quando, às vezes, a gente acaba batendo nisso, vai para a PF. Quando envolve algo relacionado ao governo, então, assim, é um incidente que toca ou uma instituição mista, tipo o Banco do Brasil, ou uma instituição pública, na verdade, tipo Caixa, é PF que vai tocar essa investigação. Então, depende muito do caso. Eu recomendo levar para a autoridade policial da região, primeiro, né, civil, e de preferência especializada, se tiver na sua região, e se dali eles julgarem necessário, eles elevam isso para a PF. Boa, maravilha. Olha, a gente recebeu umas 2 perguntas. A primeira é do Felipe. Ele perguntou o quanto os acontecimentos da geopolítica se relacionam com o CTI. Muito, 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 muito. A gente está acompanhando, a gente vem acompanhando já dos acontecimentos mais recentes da Ucrânia e Rússia, que já teve muita coisa acontecendo, e agora no outro conflito, né, de Palestina e Israel também, a gente está acompanhando isso muito de perto. Ontem, inclusive, nós soltamos um reporte atualizado sobre isso. Não lembro se ficou público o reporte agora, mas eu acredito que sim. Para quem é cliente, está dentro da plataforma. Para quem não é, eu acho que ficou público, porque a gente soltou isso como TLP White, então deve estar público ali falando dos grupos, dos principais grupos e como que eles vêm atuando. Mas hoje existe um ecossistema muito interconectado. Então, desde grupos que têm algum tipo de simpatizante cibernético com o lado físico, como os próprios grupos físicos terem braços cibernéticos. Né? Quando a gente fala hoje de fraude aqui no Brasil, né, eu tive em agosto participando do projeto Tentáculos da Polícia Federal em Brasília. Tiveram diversas apresentações que começavam assim, foi uma investigação de um banco de fraude com cartão, com fraude de boleto. E o last mile, ou seja, depois que essa investigação desenrolou, a conclusão que se chegou lá na ponta, quando as pessoas foram presas, é que eram membros de facção criminosa, era crime organizado, que essa grana ela era utilizada para bancar o tráfico de drogas, não só nacional, mas internacional, tráfico de pessoas, terrorismo, enfim, uma série de outros problemas maiores. Então, o crime cibernético hoje, ele é a maior fonte de renda, de financiamento ali do crime organizado. Então, isso é um ponto interessante até, que tem uma decisão do governo americano, é bastante contraditória, inclusive, mas é uma forma que eles encontraram, de que eles estão começando a processar as empresas que pagam resgate de ransomware. Por quê? Eles já chegaram à conclusão que o dinheiro que vai para esses grupos de ransomware financiam o narcotráfico, o terrorismo, o crime organizado e outros problemas. Então, essas empresas, elas estão como coparticipante do crime. E eles estão processando essas empresas, então, porque elas pagaram resgate. Já tiveram os 2 casos de processos nessa linha lá, como eu falei, se está certo ou se está errado, tem os 2 lados da moeda, é uma forma que eles encontraram de desmonetizar os grupos. Tá? É bem provável, inclusive, que outros países comecem a adotar esse tipo de estratégia também. Boa, maravilha. Uma aula. A gente tem mais outras 3 perguntas. Ulisses perguntou, curiosidade,
Da mesma forma que há monitoramento da comunidade em ambientes onde existem threat actors, existe a preocupação da observação inversa? Repete de novo que deu uma cortadinha para mim aqui, Marcelo. Foi mal. Curiosidade. Da mesma forma que há monitoramento da comunidade em ambientes onde existem threat actors, existe a preocupação da observação inversa? Sim. Então, a gente tem uma preocupação bastante significativa nesse sentido, de saber se estão falando da gente também ou não. De vez em quando falam, né? A gente tá ali, não tem como, não tá na chuva, tem que se molhar, não tem jeito. E com relação à pergunta do Matheus ali, eu vou deixar para a Mica responder. Estava respondendo aqui no chat, tá? Mas já que recebi aí o apoio. Matheus, eu mandei aqui o link, tá? Nós temos a aba do Stats na plataforma. É o segundo gráfico, o gráfico de incidentes. Tu tem o comparativo tanto dos clientes da Xur, quanto dos clientes da Xur do mesmo segmento da tua empresa. E tu pode determinar se tu prefere a mediana ou a média também. Então, pode acompanhar ali, por ali, os resultados. Espero que eu tenha respondido aí. A nossa professora de plataforma em pessoa. A IA da plataforma é a Mica. Obrigado, Mica. Obrigado pela aula. E a gente tem a pergunta do Emílio também. Poderia citar algum caso de incidente relacionado a infraestruturas críticas que vocês atuaram? Sim, mas eu não posso saber quem é a empresa, obviamente, por questões críticas. Teve 2 incidentes, um envolvendo o Telco, que hoje é considerado infraestrutura crítica. Isso foi durante o ataque de Lapsus, em 2021. Tá? Foi um ataque que tomou ali boa parte dos servidores de virtualização e remoção. Não era nem um ataque de ransomware, né? Muita gente considerava o Lapsus como um ataque de ransomware. E, na realidade, não. Nenhuma vítima de Lapsus teve os arquivos criptografados e eles exigiram resgate. Eles simplesmente entravam e excluíam os recursos. Esse era o ataque em praticamente todas as vítimas deles. Então, eles apagaram nesse cliente, foram mais de 280 servidores físicos de virtualização que foram apagados. Imagina a quantidade de máquinas virtuais que cada uma desses servidores tinha. E foi assim, parou contact center, parou billing, parou uma série de outros sistemas críticos ali do incidente, tá? Foi bem na virada de ano. Esse ataque ele começou no dia 25 para o dia 26 de dezembro e foi se levando até a primeira semana de janeiro. O crítico foi bem na virada de ano, bem no dia, eu não lembro agora se era 30 ou 31 de dezembro, mas foi bem na virada de ano. Eu lembro que eu saí da War Room, era 23h55, eu fiz, feliz ano novo, e 00:05 eu voltei para War Room de novo. Então, foi um negócio bem tenso, todo mundo ali muito empenhado em restabelecer o ambiente de novo. Foi bem preocupante. E o segundo foi um ataque a uma empresa de saneamento. Aí foi ransomware mesmo, tá? E ele acabou comprometendo os dispositivos que faziam o gerenciamento de toda a parte de OT dessa empresa, né? OT, a gente está falando de dispositivos que gerenciam válvula, que não válvula, registros, enfim, manipulam dispositivos dentro de uma infraestrutura. Então, essa empresa ela perdeu o controle desses dispositivos por algumas horas, até restabelecer esse ambiente, tá? Não foi pago o resgate, foi simplesmente, eles tinham backup de tudo, então foi simplesmente isolar o ambiente comprometido, subir ambiente novo, voltar backup e restabelecer a conexão, mas teve um momentinho ali de bastante impacto na operação, onde você perdeu toda a visibilidade.
E aí um caso interessante, porque um dos itens explorados foi eram credenciais com senhas de baixa complexidade. E eu na War Room falei para vocês, você tem que colocar uma política de senhas fortes nos dispositivos, não vai ter jeito, senão o brute force vai continuar rolando. Ela falou, não dá. Eu falei, por que não dá? Eu falei assim, não, porque a senha mais complexa que o dispositivo suporta é uma senha numérica de 6 dígitos. E você faz como? Se o device tem essa limitação. Eu falei, então tá, então vamos pensar, novamente, vamos usar a estratégia, vamos pensar em como a gente cria uma solução de contorno para isso, para evitar esse problema. E aí a gente desenha uma outra estratégia, acabou indo de uma forma bastante eficiente ali. Boa. Bom, deu nosso tempo, né? Deu cravado. Um minutinho só a mais. Mas, Não, mas, Gordini, brigadão, viu? Muito, muito obrigado pela aula. Sensacional, como sempre. Eu sou teu fã.